Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de entrevistas do Sistema Almanac Nutrição. Hoje, dia 31 de agosto, dia do nutricionista, então nós mandamos os parabéns, nossas saudações a todos vocês que nos acompanham no Sistema Almanac Nutrição. Recebendo hoje o professor Leandro Medeiros, farmacêutico, mestre em inovação terapêutica, para conversar conosco sobre fitoterapia. Então, um tema extremamente atual, super relevante para você adquirir mais conhecimento e informações, você que nos acompanha e que é nutricionista. Professor, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Eu queria começar perguntando de forma bem conceitual, né, em relação à fitoterapia, para o pessoal que nos assiste, que de repente não estudou especificamente em relação ao assunto, ou tem interesse em saber mais. Então, conceitue a fitoterapia para a gente. Ok. Bom, a fitoterapia é uma prática terapêutica que se caracteriza pelo uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Segundo a Anvisa, plantas medicinais podem ser utilizadas para fins terapêuticos, que é aquela que você utiliza diretamente, né, da natureza, aquela que você cultiva, aquela que você colhe diretamente da terra, né? E os produtos derivados a partir dessas plantas são considerados fitoterápicos, que, segundo a Anvisa, são medicamentos, né? Então, você utilizar esse tipo de produto incorporado à sua prática profissional, mas objetivando ter um resultado preventivo, paliativo ou curativo de doenças, você tem, então, a caracterização da prática da fitoterapia, ou a prática fitoterapêutica, né? E é interessante que nós temos várias espécies de plantas que podem gerar benefícios à saúde, né? O Brasil, inclusive, é um dos países que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Existem mais ou menos 55 mil espécies catalogadas e que, inclusive, a gente sabe muito pouco sobre elas, né? A respeito dos potenciais de uso, né? Estima-se que de 8 a 10% apenas do que a gente sabe que existe, efetivamente a gente conhece as propriedades. Então, acaba sendo uma coisa pouco explorada, mas a Anvisa e o Ministério da Saúde têm feito aí iniciativas para poder estimular o consumo, para poder estimular a pesquisa, principalmente, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação desse tipo de produto aqui no Brasil, né, para poder fomentar essa prática, porque é uma coisa que pode trazer para a população produtos que vão recuperar a sua saúde, muitas vezes, né, de forma acessível do ponto de vista financeiro, né? E com bom perfil de segurança. Considerando que o Brasil tem essa imensa biodiversidade, né, observada pelo mundo todo, então é algo que realmente tem muito a ver com a realidade natural do próprio país que a gente vive, né? Exato, exatamente. Professor, e nesse contexto, quais são os profissionais que podem utilizar na sua prática clínica, né, a fitoterapia como mais uma alternativa de tratamento, de terapia, de fato? Claro. Olha, quem regulamenta a prática da fitoterapia são os conselhos regionais federais, de cada curso, né? Sim. De cada profissão, melhor dizendo. Então, o Conselho de Enfermagem tem um COFEN que tem uma resolução específica, a 197 de 97, que estabelece a possibilidade, né, das práticas integrativas e, dentre elas, a fitoterapia. Sim. Nós temos o farmacêutico hoje, né? Eu sou farmacêutico de formação. Então, o Conselho Federal de Farmácia instituiu desde 2011 uma resolução que possibilita, né, a prática da indicação farmacêutica de fitoterápicos. Recentemente, em 2013, uma outra regulamentação que estabelece a prática da farmácia clínica e a prescrição farmacêutica. E aí, dentro da prescrição farmacêutica, tem também a questão dos fitoterápicos, né? O médico, obviamente, tem toda a possibilidade de prescrição em relação a qualquer produto, né, que seja de uso farmacológico, né? Os nutricionistas também podem fazer a prescrição. Existem regulamentações específicas que é importante citar, como é o caso da Resolução 525 de 2013 e a Resolução 556 de 2015. Ambas são complementares. São recentes. São super recentes, E elas têm uma ideia de tornar mais claro para o nutricionista o que ele pode fazer e como ele deve fazer a prescrição desse tipo de produto, né? Sim. Aliás, de todas as categorias, essa resolução
dos nutricionistas é a mais clara, é a mais direta ao ponto, sabe? Ela deixa muito claro assim, o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito. A fisioterapia também está regulamentada. Nós temos a Resolução 380 de 2010, que também estabelece as práticas integrativas e complementares para o profissional fisioterapeuta, e dentro delas nós temos a fitoterapia. Então, essas seriam então as profissões, né? Além da odontologia, que eu acabei não citando, mas de forma complementar, a odontologia também pode utilizar como base a fitoterapia para práticas, né, terapêuticas com fins odontológicos. Então, em resumo, seriam esses: os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os dentistas, né, cirurgiões dentistas, os fisioterapeutas e, por fim, os nutricionistas. E é no gancho por fim, dos nutricionistas, que eu quero pegar que você comente essa atuação específica da nutrição, né? Como você vê, até pela prática de sala de aula, e em relação também ao mercado de trabalho, como é que se insere a fitoterapia no meio do profissional da nutrição, né? Como é que ele vem atuando e como ele pode, né, logicamente, levar essa alternativa para o seu cotidiano, a sua prática profissional. O nutricionista precisa ter um entendimento primeiro que essa é uma estratégia complementar ao que nós chamamos de prescrição dietética, né? O que é a prescrição da dieta, né? Construção de um plano alimentar voltado para atender necessidades individuais. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você pega um indivíduo, por exemplo, que ele precisa fazer uma dieta específica para hipertensão. Certo. Tá? Então, o nutricionista é ele quem vai estabelecer quais são as estratégias, quais são os alimentos, quais são as quantidades, as porções diárias, enfim. Essa é uma atividade, inclusive, privativa do nutricionista. Tá? Existe a lei que regulamenta a atividade do nutricionista. Ela diz que somente o nutricionista é permitido, né, ou tem permissão para fazer a prescrição de dietas. Tá? Isso. Então, imagina um nutricionista que recebe um paciente hipertenso e você vai, como nutricionista, prescreve um produto como esse. Mas digamos que esse paciente ele tenha problemas digestivos. E esses problemas digestivos podem atrapalhar o processo digestório dele, obviamente, fazendo com que ele não tenha um bom aproveitamento dos nutrientes que vêm dos alimentos, né? Porque você tem um alimento, ele se quebra. Sim. Esse processo de quebra é o que nós chamamos de digestão, e a disponibilidade dos nutrientes voltados para a absorção, né? Porque eles devem ser absorvidos pelo organismo para poder gerar seus efeitos, por conta do processo digestivo, acaba não tendo você acaba não tendo uma boa eficiência nesse processo. Então, você reduz, por conta de um problema digestório, a biodisponibilidade deles. Então, você tem um problema aí. E o nutricionista, nesse exemplo que eu estou colocando, ele pode prescrever um fitoterápico, uma formulação à base de plantas, ou até utilizar a planta in natura mesmo, obviamente considerando todos os aspectos de qualidade do produto, para poder corrigir esse problema digestivo. Ou seja, o fim terapêutico é correção do processo digestório. Ele pode estimular a produção de fluidos gastrointestinais, que favorecem a digestão, mas isso tem, no final das contas, um objetivo nutricional, que é fazer com que ele absorva bem os nutrientes. Mas sempre complementar, sempre de forma complementar, nunca, digamos assim, de forma principal, sendo considerado o item principal da dieta ou do tratamento? Não, tanto é que uma coisa que é importante citar é que você não pode, inclusive, substituir dieta por formulações, né, à base de plantas ou suplementos, enfim. É sempre de forma complementar. Isso está bem claro no texto do conselho. Tá? Agora, o nutricionista ele pode estabelecer uma dieta, por exemplo, para baixar os níveis de glicose do sangue para um paciente diabético, Sim. mas ele vai usar um fitoterápico para poder potencializar esse resultado. Então, esse já é um outro exemplo, um outro contexto. Agora, veja que também você coloca a formulação junto com a dieta, Sim. né? Sim. Hoje em dia você tem várias abordagens na nutrição. Você tem a nutrição clínica, a nutrição esportiva, a nutrição estética, a nutrição funcional, que também tem uma base clínica, enfim. E aí dentro de cada abordagem dessa, você trabalha com aspectos diferenciados, com objetivos diferentes, enfim.
Então, a fitoterapia, ela vem para agregar justamente esses meios para poder chegar até esses objetivos, né, finais, esses fins que nós colocamos, né? Então, se a ideia, por exemplo, é aumentar o rendimento de uma pessoa durante a atividade física, então você tem formulações fitoterápicas que podem aumentar o desempenho, a produção de energia no organismo, enfim, dando ao indivíduo maior capacidade de resposta durante o exercício. Então, existem várias abordagens, mas sempre de forma complementar à prescrição. E em relação ao profissional e sua atuação, para ele estar acrescentando e usando a fitoterapia, existe alguma necessidade, alguma obrigação legal para que ele tenha condições de dizer, eu tenho legalidade para estar acrescentando esse tipo de medicamento? Essa é uma questão importante, porque se você observar as diretrizes curriculares do curso de nutrição, a fitoterapia ela não faz parte ainda. Aliás, não é uma coisa tradicionalmente utilizada, incorporada dentro das universidades não tá na academia, para o curso de nutrição. É muito forte na farmácia, né? Eu sou farmacêutico de formação e sempre me chamou muita atenção, inclusive na própria graduação, porque a fitoterapia é uma prática integrativa e complementar na saúde, e por ser uma prática integrativa, ela é de base multidisciplinar, ou seja, existem vários profissionais que podem usufruir disso com as finalidades específicas de cada área de atuação, né? Então, como não se trata de algo da formação do nutricionista, é necessário uma formação complementar. É aquela coisa, o médico ele não sai especialista em cirurgia cardíaca quando termina o curso de medicina. Não é. Ele precisa fazer cardiologia, depois tem que fazer uma residência em cirurgia cardiológica, né? Então existe uma série de questões, de competências que precisam ser trabalhadas ao longo do tempo e que a graduação não forma, porque também não é objetivo. Então o nutricionista ele precisa fazer até 2018, na verdade, esse é o tempo estabelecido desse ano, tá? Até 2018, todo nutricionista deverá, que obviamente pretende, né, atuar na fitoterapia, ele deverá obter o título de especialista em fitoterapia. Sim. Esse título de especialista é emitido pela Associação Brasileira de Nutricionistas, ou Associação Brasileira de Nutrição, melhor dizendo. Então você tem que submeter seu currículo para concorrer a um edital, né, que é lançado periodicamente pelas BRAM, para você fazer uma prova. Então você tem que estar apto a fazer essa prova, inclusive. Então tem pontuações mínimas lá exigidas. E a partir do que você fez ao longo da sua história, você vai alcançando uma pontuação mínima para poder fazer a prova, né? E aí fazendo a prova e sendo aprovado, aí você recebe o título de especialista. Então títulos e cursos contam nessa avaliação? Contam. Na verdade, se você tem um curso específico em fitoterapia, uma pós-graduação lato sensu, por exemplo, você tem uma pontuação a mais aí nesse processo, né? E de somatório, inclusive a própria Asbran tem uma planilha gigante que ajuda você a fazer essa conta, enfim. Então, obviamente, toda a tua formação em fitoterapia vai contar com muito mais ênfase, vai dar mais pontos para você poder ter mais chances de fazer a prova e até, quem sabe, ficar isento da prova, o que é possível também. Se a pessoa obtiver mais do que 40 pontos durante a submissão do currículo, a partir de pesquisas, prática clínica, participação em minicursos ou até a proferência, né, assim, o ato de ministrar cursos também, se for algum professor de fitonutricionista, isso vai pontuar, obviamente, e é possível que a pessoa já obtenha o título automaticamente se tem que fazer a prova, né? Ok, maravilha. Informações relevantes sobre fitoterapia com o professor Leandro Medeiros, farmacêutico e mestre em inovação terapêutica. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. E a você, nutricionista que nos acompanha no sistema Almanac Nutrição, não deixe de visitar o banco de dados, os outros vídeos, as palestras que você pode estar assistindo também e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima.